Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Sou um Jovem Adventista. Aqui contaremos histórias de personagens bíblicos que marcaram gerações. Eu sou a Ingrid Moreira e vou falar com vocês sobre Uda. Eu escolhi essa personagem, na realidade essa profetisa, por conhecer inicialmente bem pouco sobre ela. Uda, uma profetisa no Antigo Testamento. Você a conhece? Já ouviu falar sobre ela? Se não, essa é a sua oportunidade. Embarquemos juntos nessa história. Uda é mencionada em 2 textos bíblicos. Primeiro, em 2 Reis, e depois em 2 Crônicas. Uda entrou na história do povo de Judá de maneira breve, mas mudou o rumo da nação após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairia sobre o povo, o rei mandou consultar o Senhor sobre tamanha desgraça, causada pela desobediência de Judá. E é nesse momento que Uda entra em ação. Usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Entre os judeus, há uma tradição de que Uda profetizava entre as mulheres, as senhoras da corte. Uda foi contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias, profetas esses bem conhecidos por todos nós, não é mesmo? Ela foi uma serva de Deus, que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado, infelizmente, do caminho do Senhor. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias, a decadência de Judá, nos tempos de Manassés e Amon, como registrado em 2 Crônicas 33, 11 a 25, 639 e 609 a.C. Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Uda aparece na narrativa sendo consultada pelo sacerdote Ilquias, pelo escriba Safã, Aicão, Aquibor e Asaías, homens a favor de Josias, que se preocupou após a leitura do livro da lei descoberta na casa do Senhor, como pode ser conferido em 2 Reis 24, versículo 14. Josias era apenas um menino quando começou a reinar, mas em seus 31 anos de reinado se preocupou em introduzir reformas religiosas e estava empenhado na restauração do templo. Josias, de certa forma, sabia da situação lastimável de idolatria que havia tomado o povo. Entretanto, o rei teve a real noção de quão grave era a situação quando ouviu a leitura do livro da lei encontrado no templo. Josias, assim como Uda, contrariou o que era esperado, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia. Com o apoio de conselheiros reais, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. 2 Crônicas 34, 2. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras, como pode ser conferido em 2 Crônicas 34, do versículo 8 ao 11. O sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, fez ciente ao rei que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, fora encontrado. Que alegria! Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei, porém, rasgou as suas vestes. Chamou seus assessores, incluindo Safã, que era escrivão, e lhe deu a ordem dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque é grande o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardavam a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito no livro 34, 21 da lei. 2 Crônicas. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria,
como pode ser conferido em 2 Reis 24, de 14 a 17. O segundo, Uda prevê a restauração e prosperidade no reinado de Josias. Você pode ler isso lá em 2 Reis 22, do 18 ao 20. O sumo sacerdote Uquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhe disse: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. 2 Crônicas 34, 23. Era um prenúncio do cativeiro de Judá, que aconteceu em 586 a.C. Uda profetiza para o rei Josias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Na crise espiritual de Judá e de Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seu pai, mas humilhou-se diante de Deus. Se Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz, como está escrito em 2 Crônicas 34, do versículo 26 ao 28. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Ao se deixar usar pelo Senhor, Uda, juntamente com o jovem rei Josias, mudaram o terrível e pecaminoso caminho que o povo de Israel havia escolhido. Deus levanta os mais improváveis, e sua graça e perdão, misericórdia, alcança a todos que se deixam ser usados por ele. Aproveite nesse momento para nos seguir no Instagram, @adventistasou. Aproveito também para convidar vocês para nos avaliar em todas as plataformas e compartilhar com suas amigas e amigos. Dessa forma, assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Beijos e até o próximo episódio. Sou um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Siga-nos e compartilhe.